Estou aqui a convite do Yuri Vitorino. Meu nome é Adair Komaru. Eu sou técnico em eletrônica, formado aí na Escola Técnica Parobé de Porto Alegre. Trabalho em emissora de televisão desde 1979. Eu trabalhei na televisão educativa aí no período aí entre 1983 e 1986. Na época eu fazia manutenção de VT na TV Gaúcha e entrei na área de manutenção da televisão educativa também. Na TVE eu entrei a convite do Jorge Clips. Os meus superiores imediatos na época eram o Francis Mar e o Flammarion. Francis Mar responsável pela área de manutenção, o Flammarion acima dele. E logo em seguida entrou o Guacir, o engenheiro Rubens, que se eu não me engano está aí até hoje. O responsável, o diretor técnico, era o Major Cardoso, né? Eu lembro de colegas de todas as emissoras de televisão também trabalhavam na televisão educativa. Tinha o Esperoto, que era da Bandeirantes, o Cláudio Martins, que era da TVS, hoje SBT, e o Flavinho, que foi antiga TV Tupi, o Flavinho Divino, o Sapinho, tinha algumas figuras. Tinha gente também de outros departamentos que foram transferidos, emprestados para a televisão educativa, que nem o Drédia, que era formado em eletrônica, trabalhava na Polícia Civil. E tinha um perufo lá no morro também, no morro do transmissor Marconi preto e branco, né? Era dado manutenção pelo perufo. Acho que perto de 85, 86 mesmo, entrou na televisão a turma um molequinho chamado Evaldo. Na época eu me lembro bem que quando eu fui sair me desligar da televisão educativa, ele fez uma carta trote muito engraçada, né? O pessoal brincava o tempo inteiro, bem-humorados, e eu guardo essa carta até hoje. Ele falava alguma coisa como eu teria que ressarcir a televisão educativa por prejuízos causados. O pessoal era um ambiente bastante descontraído, né? E o pessoal brincava muito. Isso era apesar de não deixar de lado a coisa séria de tocar a emissora, né, com muito empenho, mas o pessoal trabalhava num ambiente muito gostoso, muito descontraído. Na área de operações também tinham vários colegas de outras emissoras, né, que nem o Mazzoni, que o Ernesto Nunes, o Aldo Bernardes, o Cláudio Russo, o Ancélio, né, Newton Bastos, que tinha uma atividade paralela na área de música, com música nativista, também a gente tinha altos papos. O Marcos Grade, que está aí na televisão até hoje, né? No estúdio tinha algumas figuras também, que nem o Índio, o Giba, o Zamba, né? O Giba, se não me engano, era da televisão educativa, da televisão difusora, desculpa. Junto com a educativa ele trabalhava na televisão difusora também. E quando eu falo difusora, quer dizer Bandeirantes, tá, pessoal? E nos equipamentos da época, eu peguei funcionando ainda as câmeras Marconi preto e branco, né? Elas eram usadas como câmera de cartão, porque a emissora não tinha ainda naquela época, quando eu entrei, um gerador de caracteres. Depois, nos anos seguintes, foi adquirido um gerador de caracteres que eu mexia muito nele, porque, se eu não me engano, ele veio num padrão esquisito e não tinha direito como ligar na mesa. Eu tive que fazer umas modificações nele para poder ligar ele em DSK numa mesa de Panasonic que se tinha na produção, né? Existiam também muitos monitores preto e branco da Marconi, excelentes monitores, mas preto e branco, né? Mas que nos possibilitavam a monitoração, né? Com uma qualidade boa quando ele funcionava, né? Porque já também eram bastante antiguinhos. E existiam outras relíquias, né? Na central técnica tinha um processador de vídeo chamado TA19 da RCA, que por acaso eu conhecia por ter trabalhado na TV Gaúcha também, um similar, e nos garantia também algum padrão de qualidade na transmissão aí do estúdio lá para os transmissores, que ficava separado, não sei como é que está hoje aí. Existiam as câmeras coloridas da marca Bosch, né? E os VTs BCNs também da Bosch. E, se eu não me engano, depois do incêndio, esses equipamentos ainda foram renovados. Eu me lembro que foi um engenheiro alemão instalar as novas câmeras coloridas, as novas BCN,
que as primeiras não tinham slow motion, né? Essas com certeza foram usadas, as BCN 40, é o que se tinha na época do incêndio, né? Depois entraram as BCN 50, 51, que tinha slow motion, era uma sofisticação. Isso foi instalado por um engenheiro alemão e pelo representante da Bosch no Brasil na época, o Horst Dutch, que havia sido o meu professor de VT na TV Gaúcha, né? Um colega, amigo até hoje, né? Trabalhou como representante da Bosch Furnish em São Paulo, e por ocasião da instalação e da visita desse engenheiro alemão, o Horst acompanhou essa instalação. Bem, o incêndio aconteceu em 83. Eu já tinha começado a trabalhar na televisão educativa, né? Mas era bem no meu começo aí. E alguns colegas, a maioria dos colegas da televisão gaúcha não sabiam ainda que eu trabalhava na TV educativa também, né? Eu, no instante do incêndio, que se deu o incêndio, eu estava trabalhando na TV gaúcha, né? E aí começou aquele zum, o pessoal falando que a televisão educativa estava pegando fogo, né? Como era ali pertinho, né? A distância entre a TV Gaúcha e a televisão educativa, o antigo prédio da Piratini é pequeno. O pessoal foi correndo lá para ver o que estava acontecendo de fato, e eu fui junto, né? Ainda com o jaleco da RBS, chegando lá de fato, né? Para nossa surpresa, estava pegando fogo e não tinham bombeiros ainda, mas o pessoal já estava se auto-socorrendo, né? Muita gente, o pessoal tinha saído do prédio, o pessoal da técnica estava voltando a entrar no prédio para retirar os equipamentos. Eu cheguei lá, estava o Perufo tentando coordenar aquela saída, né, pelas portas do estúdio, dos fundos, levando os equipamentos maiores e mais caros, né, tentando salvar do incêndio e ao mesmo tempo tentando evitar que esse salvamento quebrasse alguma coisa, né, porque era um bem tumultuado. E as condições no prédio estavam péssimas, né, a luz elétrica já havia sido desligada, então o prédio estava às escuras, sem janelas, né, e com um cheiro de queimado, de carvão, uma fumaça terrível. Nisso chegaram os bombeiros, né? Então se somou a escuridão e a fumaça ao alagamento do piso também, né? O piso começou a ficar alagado, né? Na verdade piorando um pouco as condições de resgate do equipamento que a gente tentava salvar, né? Aí voltei para a RBS para concluir lá o meu período de trabalho, porque o meu plantão, meu horário de fato na televisão educativa era à noite. E quando eu voltei lá à noite para fazer o meu horário na educativa, os colegas, além de ter salvo o equipamento, já tinham conseguido pôr a emissora de volta no ar a partir da unidade móvel, né, do caminhão, do externo, e já estavam praticamente com uma central técnica montada no antigo prédio que fica no fundo, que seria destinado à rádio educativa, né? Mas que naquele momento ainda era um grande depósito de entulho de equipamento velho da Piratini, eu acredito, né? E então foi alocado, aí o pessoal reformulou esse espaço, né? Retiraram um pouco daqueles entulhos, reorganizou e abriu um espaço ali para montar uma central técnica provisória, um switchmaster provisório. Então quando eu cheguei lá, na verdade já estava as coisas com condição até de vir a passar a funcionar, sair do caminhão e passar a pôr no ar a partir daquela central técnica e switchmaster provisórios que estavam ali naquele prédio, né? O engraçado daquele prédio é que, como ele era um depósito de entulho, estava cheio de aranha, né? Então a gente de noite tinha que tomar o cuidado de sentar nos banquinhos altos e não ficar com os pés no chão, porque as aranhas passeavam pelo chão lá, né, até que alguém detetizasse tudo. Isso era uma preocupação a mais. Me lembro que nos dias seguintes, após se instalar provisoriamente, como a gente ainda não estava em condição de produzir muito conteúdo, né, só o jornalismo funcionava, a produção estava parada, não tinha como gravar novos programas. O Mazzoni conseguiu emprestado um jogo de futebol que estava acontecendo, né? Então tinha umas emissoras de Porto Alegre fazendo um pool para cobertura de futebol e cedeu por empréstimo esse sinal para a televisão educativa ter algo interessante para pôr no ar. Eu fiquei ajudando o Mazzoni fazendo o replay daquele jogo emprestado,
né? E eu me lembro que quando terminou a cobertura desse jogo de futebol, alguém do pool ligou lá para o Amazônia reclamando que, pô, a gente não estava tão mal assim, né? A gente estava até enfeitando demais aquela, aquela programação improvisada de futebol, fazendo os replays, coisa que nem todas as emissoras estavam em condição de fazer. Esse era o espírito, né, que dominava, né, a televisão educativa, apesar de toda a informalidade, apesar das brincadeiras todas, o pessoal muito bem-humorado, se buscava sempre fazer o possível, né, fazer mais do que o possível, mais do que o esperado. Então era muito bonito esse empenho, né, de colegas que, na verdade, fora dali da televisão educativa eram meio que concorrentes, porque cada um trabalhava numa emissora comercial diferente, mas sob o teto da TVE se tornavam companheiros, né? E se brincava muito e se trabalhava muito para superar as dificuldades que já eram normais do dia a dia, né? dado às vezes a precariedade de condição, equipamento muito antigo, mas sempre se fez das tripas coração, né? Sempre se superou essas precariedades, né, com um empenho profissional, buscando botar no ar a melhor qualidade possível. E isso apareceu muito na época do incêndio, né, esse empenho do pessoal em, apesar das condições adversas, ir para o ar a qualquer custo, né, em termos de dedicação, né. O pessoal ficou ali sem pensar em horário, dispondo de seu tempo mais do que o usual, para que as coisas voltassem à normalidade, né? Para que a emissora pudesse superar aquele evento trágico.